Boa noite, meus irmãos. É muito bom nós estarmos novamente juntos nessa quarta-feira, podendo estudar a palavra do Senhor, podendo crescer um pouquinho no conhecimento dessa palavra, podendo ser desafiados por essa palavra de Deus. Gostaria de orar com vocês nessa noite, nesse início de estudo que nós teremos, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor também nos guarde e nos proteja nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar e logo depois nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença nesse momento, ó Pai, e queremos agradecê-lo, Senhor Deus, pelo Teu cuidado por cada um de nós. Queremos, ó Pai, realmente colocar diante da Tua presença as nossas vidas, ó Pai, a minha, dos meus irmãos, ó Deus, dessa igreja. E queremos, ó Deus, realmente louvá-lo, Senhor, porque a gente pode ver, ó Pai, a Tua boa mão sobre nós. Nós podemos sentir, ó Deus, e perceber, ó Pai, o Teu cuidado e carinho por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, Pai. O Senhor tem sustentado, Senhor Deus, aos nossos irmãos, ó Pai, nas suas diversas áreas de trabalho. Da mesma forma, Senhor, como nós temos percebido e temos visto, Pai, o envolvimento, ó Deus, da Tua igreja, ó Pai, na vida, ó Deus, das pessoas que estão ao nosso redor. Quero, ó Deus, pedir, ó Deus, por aqueles irmãos que estão passando por alguma enfermidade, ó Pai, e de uma maneira muito especial, ó Deus, eu quero lembrar nesse momento também, ó Pai, da pequena Laura, Senhor, que está enfrentando, ó Deus, agora esse tratamento contra a leucemia. Ó Pai, seja com ela, Senhor, cuidando da vida dela, ó Pai, cuidando da sua família. Quero pedir a Deus pela vida do Stefano e da sua família que sejam usados pelo Senhor para levar a Deus uma palavra de esperança, uma palavra de consolo também àquela família. Da mesma forma, ó Deus, pela Joyce, irmã Regina, ó Deus, que o Senhor também esteja sobre elas, guardando e protegendo a Deus nesse tempo de dificuldade que eles têm passado. Mas, Senhor, também peço, Senhor, por nós que estamos aqui reunidos, para que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor nos desafie, ó Deus, a realmente termos uma vida, Senhor, voltada para Ti, ó Pai, e que possamos aprender a cada dia mais do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, agradecemos, ó Pai, entregamos ao Senhor esse tempo, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. É tão gostoso nós podemos estar juntos e nós podemos estar vivendo esse tempo. Talvez você esteja perguntando, quem é essa Laura pela qual o pastor orou? A Laura é uma criança que é atendida ali na Clave do Sol, uma menina que já participava ali, já tinha atendido com a área de música na Clave do Sol. E essa semana o Stephen Simmons colocou no grupo dos homens da IBASP um pedido de oração por essa pequena criança que agora está sofrendo, está enfrentando um tratamento de leucemia. Então ele pediu para que a IBASP estivesse orando, para que os irmãos pudessem estar orando pela Laura. E é por isso que nós estamos colocando a vida dela diante do Senhor, para que o Senhor Deus a guarde, para que o Senhor a proteja, para que Deus também use a vida da família Simmons também para poder falar do amor e do cuidado de Deus pela vida delas. Mas, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e mais um pouquinho sobre a nossa igreja ou a maneira como cada um de nós deve viver a igreja que nós estamos participando. Talvez você fale, mas pastor, o senhor está falando o tempo todo de igreja. Mas sim, o evangelho é para falar sobre a igreja. O evangelho, a nossa vida é a vida de relacionamento entre os irmãos, mas também o relacionamento com Deus. E a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: como você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado nesses dias? Nós vivemos num tempo onde nós temos tantas oportunidades, tantas facilidades para nós aprendermos acerca de Deus. Nós abrimos o nosso celular, nós abrimos o nosso computador, vamos para o YouTube, nós temos milhares e milhares de mensagens, milhares e milhares de pregadores, pessoas ensinando de tudo que é a necessidade, pessoas ensinando com variadas formas e também com variados tipos de ensino. A gente pode encontrar ali na rede social. Algumas coisas extremamente boas, realmente sólidas, firmes, outras nem tanto. Mas a pergunta que eu faço é: como você tem buscado a presença do Senhor?
Muitas vezes nós não entendemos muito bem essa diferença entre eu estar compartilhando, eu estar absorvendo esses ensinos e eu estar buscando a presença de Deus. Durante muitos anos, né, na verdade 3 anos e meio, quando eu era bem novo, eu trabalhei na Feira Livre, antes de ser mecânico, antes de tudo isso. Eu trabalhava numa feira, comecei a trabalhar naquela Feira Livre ali, e a barraca onde eu trabalhava era uma barraca que vendia frutas, legumes, então batata, cebola, banana, um monte de coisa lá. E logo no começo, quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, a minha patroa, né, que era uma prima um pouco distante minha, chegou para mim e falou: olha, Wilson, você vai ter que trabalhar e você vai ter que usar aquela balança ainda que tinha um varão para pesar cebola, pesar a batata, mas você tinha que fazer algumas contas de fração, que a pessoa comprava 600 gramas de batata, 1,5 kg de batata, então em relação ao preço eu tinha que fazer algumas contas para poder cobrar direitinho o valor que era correto. E eu não tinha aprendido isso muito bem na escola, não era ainda nenhuma matéria que eu tinha visto na escola. Então ela chegou comigo e falou: olha, eu quero falar para você, eu quero mostrar para você como que você vai fazer para aprender, para você calcular o peso e o preço daquilo que você vai cobrar desses alimentos. Então ela pegou um papel lá e ela falou: olha, eu faço desse jeito. E ela fez toda uma fórmula lá, do jeito que ela fazia para cobrar a batata, para saber o valor do preço dos alimentos que a gente vendia. E eu tentei, por algumas vezes, fazer exatamente da forma como ela havia me ensinado, mas não estava dando certo. Cada vez que eu fazia, eu me perdia, o negócio estava tão complicado, e eu comecei a pensar: como que eu vou fazer, que se eu não consigo fazer esse tipo de conta, e nem calculadora nós tínhamos naquela época, como que eu vou fazer então para calcular isso direito? E aí eu comecei a criar o meu próprio método para calcular o preço da batata, o preço da cebola. Então na minha mente eu comecei a formular um jeito que era melhor para mim, para eu aprender, para eu conseguir calcular exatamente o valor dos alimentos. E é a fórmula que eu uso até hoje para fazer as minhas contas. E deu muito certo, porque quando eu encontrei o meu jeito, a coisa fluiu, a coisa foi embora e eu não precisava mais de ajuda, eu fazia contas muito bem. Hoje eu faço conta muito mais rápido de cabeça do que usando a calculadora normalmente, quando é alguma coisa de fração, porque você cria o seu próprio jeito para fazer isso. E quando a gente pensa na palavra do Senhor, é a mesma coisa. Algumas vezes, com essa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm sido bombardeadas com tantos ensinos, com tanta coisa sobre o Senhor, que muitas vezes as pessoas se perdem na forma, na necessidade de se autoalimentar. Esses ensinos, essas pregações que nós temos à disposição, são uma parte muito boa, algo realmente que pode ser muito útil para cada um de nós. Mas o quanto é que você tem se autoalimentado sozinho? O quanto é que você tem buscado estar com Deus em solitude, tem buscado em Deus realmente conhecê-lo pessoalmente, individualmente, sem intermédio, sem intermediários, sem alguém estar mastigando para você esse alimento que Deus quer dar para você? Eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Jó, no capítulo 42, ali os 6 primeiros versos de Jó, no capítulo 42, um texto muito, muito conhecido, e nós não vamos entrar em profundidade nesse texto, mas esses 6 versos servem para nos mostrar ou nos ensinar um pouquinho sobre isso. Jó, capítulo 42, a partir do verso 1, diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É interessante esse texto de Jó, e que é interessante quando a gente começa a olhar e ler o livro de Jó, um livro que fala sobre o sofrimento, sobre toda a situação que Jó passa com a sua família, mas a partir do capítulo 38, a gente percebe Deus falando diretamente com Jó. Até ali, até o capítulo 38, aqueles homens estavam ali argumentando com Jó, tentando mostrar para ele aquilo que ele havia feito de errado, Eliú também falando, e Jó se autodefendendo, não, mas eu sou certo, eu tenho feito todas as coisas, né? E aí chega no capítulo 38, então, daí Deus fala para Jó, Jó, agora eu vou falar. Agora sossega, acalma o teu coração e eu vou falar. E Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Um monte de afirmações que Deus faz ali para Jó, desde de onde vem o vento, quem é que sustenta o sol, as coisas das quais nós não temos condição, mas que Deus tem para mostrar. Ele sabe, porque Ele é aquele que formou todas as coisas. E aí então a gente pode ver esse desfecho dessa conversa de Deus com Jó, justamente nesses 6 versos aqui do início do capítulo 42. Mas é interessante, o que chama atenção nesse trecho que nós lemos, é que necessariamente conhecer sobre Deus não é necessário, não é na verdade conhecer o próprio Deus. E é interessante como Jó fala sobre isso nesses 3 primeiros versos. Ele fala, olha, Jó respondeu para o Senhor, depois de ele ter feito aquele monte de perguntas, né? Ele falou, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas aí ele fala, mas tu perguntasses, quem é que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E aí Jó fala, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O Jó sabia sobre Deus. Jó conhecia muito sobre Deus, o poder que ele tinha, sabia daquilo que Deus poderia fazer, sabia de todas as coisas que Deus havia feito, tinha ouvido falar sobre isso. Mas até esse momento, até aquele encontro pessoal, até aquele momento onde Deus senta com ele ali e começa a fazer perguntas, começa a falar diretamente com Jó, tudo aquilo não se passava de bons argumentos acerca de alguém, mas necessariamente não o levou a conhecê-lo de verdade. Jó conhece o Senhor de verdade a partir do momento que ele tem um relacionamento com Deus. Ele começa então a ouvir a própria voz do próprio Deus e começa a entender quem de fato Deus era. Não é mais somente aquele que ele sabia que poderia fazer todas as coisas, mas é aquele que começou a revelar para ele como todas as coisas funcionavam. É aquele que mostrou para ele realmente o poder que ele tinha de uma forma muito viva. Mas também nós percebemos nesse texto aqui que conhecer a Deus é também reconhecer a nossa dependência dele. Né? Se nós olharmos o verso 3 e 4, nós já lemos o verso 3, né? Tu perguntasses quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E aí Jó responde, certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste agora, escuta e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Deus fala isso para Jó, também no capítulo 38, falando para Jó, olha Jó, eu vou perguntar e vê então se você pode responder. Quando a gente realmente consegue estar na presença de Deus, consegue chegar num relacionamento íntimo com o Senhor, nós percebemos que nós não conhecemos quase nada acerca de Deus. Sabe por quê? Porque muito do nosso conhecimento vem daquilo que nós ouvimos das pessoas, vem daquilo que nós ouvimos do pastor da igreja, vem daquilo que nós ouvimos das pessoas que estão falando nas mídias sociais, vem daquilo que nós muitas vezes lemos em alguns livros, mas Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele quer falar sobre alguns detalhes da vida que pertencem só a nós, que são partes da nossa existência, são partes das nossas inquietações, é aquilo que incomoda o meu coração e o seu coração. Deus é um Deus pessoal, não é um Deus que está preocupado com
a multidão, ele está preocupado com a nossa individualidade. E é isso que ele faz com Jó. Ele está do lado de Jó, ele está junto a Jó ali e começa a falar sobre aquilo que aflige o coração de Jó, e ele mostra isso com uma grandeza enorme, uma forma maravilhosa expressando para Jó aquilo que ele realmente era. E aí no verso 5 e o verso 6, a gente vê o resultado desse relacionamento com Deus, dessa busca de Jó com o Senhor. O verso 5 e o 6 é o verso que talvez nós mais conhecemos. O verso 5, na verdade, fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso desprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Os meus olhos agora te veem. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Antes realmente eu só o conhecia porque eu já tinha escutado acerca do seu respeito, a teu respeito, mas agora eu consigo te olhar, eu consigo perceber, eu consigo entendê-lo, não é? E quando Jó faz isso, ele reconhece que toda a sua moralidade, toda a sua segurança, né? Tudo aquilo que ele estava se firmando de que ele era um homem justo, toda a sua justiça, para ele não é mais nada. Ele fala que ele menospreza ele mesmo e ele se coloca, ele se arrepende no pó e na cinza. Tudo aquilo que ele julgava ser importante, tudo aquilo que ele julgava ser conhecedor, para ele perdia realmente o sentido, porque de fato ele havia experimentado a presença de Deus na vida dele. Ele havia experimentado o agir de Deus de uma forma muito mais forte, uma forma muito mais pessoal. E aí quando você pensa nisso, quando eu pensei nesse texto, quando eu pensei na minha vida, eu fiquei analisando e olhando para a nossa igreja, para a nossa comunidade, e eu fiquei pensando, será que as pessoas que venham em nossa igreja, que um dia virão à nossa igreja, podem pensar isso, ou podem entender que os nossos irmãos também têm um relacionamento pessoal com Deus? Será que nós estamos tendo esse relacionamento pessoal com Deus? Ou também nós entramos nesse consumismo de artigos, nesse consumismo de informações que a internet tem trazido para nós? E a pergunta que eu faço para você é, realmente como? Você tem se alimentado de Deus? Você tem buscado a presença de Deus individualmente? De uma forma onde você possa buscá-lo só você e ele, sem interferência, sem nada dizendo a respeito dele, mas você o conhecendo pessoalmente? Essa é uma área que nós precisamos pensar sempre. E eu queria que nós pensássemos em 3 coisas que nos ajudam a buscar e a conhecer a Deus de uma forma mais pessoal. A primeira delas é que nós precisamos estar sempre, diariamente, nos avaliando diante de Deus. Quando nós começamos a ouvir acerca de Deus, quando nós começamos a ser bombardeados com tantas informações a respeito da nossa fé, a respeito das nossas crenças, a respeito da maneira como nós fazemos ou da maneira como nós agimos, algumas vezes nós nos perdemos diante da presença de Deus. Algumas vezes nós deixamos de olhar para aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus exige de nós como seus filhos, e começamos a olhar para aquilo que as pessoas dizem que nós devemos fazer ou devemos ser. De que forma nós devemos agir? O salmista, lá no Salmo 139, o verso 23 e o verso 24, ele tem uma palavra muito interessante. O salmista fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É o Senhor Deus que deve conhecer o nosso coração. É Ele quem deve sondar a nossa vida e nos dizer aquilo que está errado, conforme a vontade dEle, conforme a prescrição que é na palavra dEle. E muitas vezes nós não temos esse filtro, nós não buscamos a presença do Senhor
individualmente, realmente de uma forma bem íntima com o Senhor e colocando a nossa própria vida diante do Senhor para que Ele possa olhar, esquadrinhar o nosso coração e trazer à tona aquilo que nós devemos mudar. Se nós realmente queremos mostrar para as pessoas quem é o Deus a quem nós servimos, nós precisamos conhecer esse Deus em profundidade. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus, porque nós podemos ser transformados por Ele. Nós poderemos dizer com certeza aquilo que Deus quer de nós, porque nós ouvimos a sua voz, nós entendemos a sua palavra, nós sabemos o que Ele exige de cada um de nós. Mas é preciso que nós nos coloquemos diante dele, comecemos a avaliar a nossa situação diante de Deus. Mas uma outra coisa que é importante também é que nós precisamos nos alimentar sempre da palavra de Deus. Como eu falei, essa multidão, essa enormidade de situações, de estudos que nós temos à disposição da nossa vida tem tirado muitas vezes de nós a perspectiva de nós aprendermos algo no texto bíblico. Eu queria talvez que você pensasse um pouquinho com você, quando foi a última vez que você, lendo a palavra de Deus, você descobriu algo sozinho acerca de Deus? Quando foi a última vez que você pegou um texto bíblico, que se debruçou sobre ele, que gastou tempo olhando aquele texto, tempo observando, tempo orando por aquele texto, um bom tempo olhando o contexto anterior, posterior daquilo lá, e tentando encontrar aquilo que Deus estava ensinando para você naquele texto bíblico? Talvez faça já muito tempo que você não tenha feito isso. Talvez você até nem mesmo consegue mais pegar a própria palavra para fazer a sua devocional. Talvez a sua devocional já esteja sendo feita por devocionários que já vêm de uma certa forma tudo mastigado. Mas qual é a sua experiência com Deus? Como é que você tem se alimentado da palavra de Deus? Estava lendo um livro um tempo atrás, e o autor ele colocou uma ilustração bem interessante. Ele falou que durante o pastorado dele numa igreja, chegou alguém para ele, né, na verdade, um dos seus pastores auxiliar, e entrou no seu gabinete e falou: olha, pastor, infelizmente eu queria entregar minha carta de demissão aqui à igreja. E aquele pastor ficou meio espantado, ele se reclinou na cabeça, mas falou: mas por quê? Ele falou: pastor, porque eu estou passando fome nessa igreja. Ele falou assim: eu não estou sendo alimentado nessa igreja, pastor. Então eu preciso procurar uma igreja onde eu vou ser melhor alimentado. Aquele pastor parou um pouquinho, aquele pastor já mais idoso, olhou para o rosto daquele moço e falou: mas como assim você não está sendo alimentado? Ele falou: não, pastor, olha, os estudos que eu tenho escutado, as pregações que eu tenho ouvido realmente não são suficientes, eu não tenho sido alimentado o suficiente aqui na igreja, eu preciso procurar uma outra igreja. Aquele pastor olhou para ele e fez uma seguinte pergunta. Ele falou assim: olha, imagina que o meu filho, com 18 anos, chegasse para mim e falasse assim: pai, eu estou passando fome, estou completamente desnutrido. Meus ossos já estão aparecendo, minha pele está realmente bem ruim já, de tão magro que eu estou. E eu preciso sair, eu preciso buscar alimento. E ele olhasse e a mesa estivesse ali, cheia de alimentos, os armários abarrotados de comida, a geladeira completamente cheia de alimentos ali. E esse filho chegasse para o pai e falasse: pai, eu preciso sair, porque eu não estou sendo alimentado o suficiente. Ele falou: qual seria a sua resposta para o meu filho? Ele falou: com certeza você deveria falar: olha, está aqui o alimento, você precisa comer, você precisa ir lá e se alimentar para você mudar a sua situação. E então aquele pastor sênior falou para aquele jovem pastor: exatamente, você precisa se alimentar sozinho da palavra de Deus. Não ache que as pessoas é que devem alimentar você. Você já é um crente maduro, você tem que buscar o alimento sólido na própria palavra.
Não fique esperando que as pessoas venham com tudo pronto para que você simplesmente absorva um alimento qualquer. Você precisa buscar o alimento na própria palavra. E aquele jovem realmente saiu daquela igreja e não permaneceu. Mas talvez você e eu estejamos na mesma situação. Nós temos hoje em dia, é uma palavra muito feia talvez, mas nós temos criado uma geração de pessoas preguiçosas em relação à palavra do Senhor. Nós não temos mais gastado tempo estudando, meditando na palavra, para que nós possamos aprender mais de Deus, para que nós possamos conhecer mais da pessoa de Deus. Então é importante esse alimentar-se a cada dia da palavra do Senhor. Paulo, quando escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e o 17, um texto também bem conhecido, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor, nós precisamos estar sendo instruídos pela palavra dele. Não por aquilo que o pastor está dizendo, não por aquilo que as mídias estão dizendo, mas por aquilo que a palavra do Senhor está dizendo a nós. Essa palavra tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente e clara, para que nas dificuldades que nós enfrentamos, nós consigamos realmente retribuir ou dar uma resposta de acordo com o que a palavra diz, não de acordo com aquilo que as pessoas falam. Então, buscar a Deus através da palavra dele, é algo que nós precisamos fazer. E a terceira coisa que eu gostaria que nós pensássemos, para que nós tivéssemos realmente um relacionamento pessoal com Deus, é a necessidade que nós temos de nos encontrarmos com Deus sempre. Pastor, mas como assim eu preciso me encontrar sempre com Deus? Deus está aqui, Deus está presente em todos os lugares. Quanto tempo você tem tirado do seu corre-corre, do seu dia a dia, para estar sozinho na presença de Deus? Quanto tempo você tem gasto buscando a face do Senhor em oração, buscando a face do Senhor em pensamento, buscando a Ele para você tomar as suas decisões? Quanto tempo você tem feito isso? Como você tem feito isso? Nós temos entrado muitas vezes num piloto automático, onde nós sentamos à mesa, fazemos a nossa reza, porque nem é oração, falamos sempre as mesmas palavras, agradecemos pelas mesmas coisas, nos levantamos e corremos para trabalhar. Chega às 9 horas da noite, quando nos reunimos para orar pela igreja, oramos aqueles pedidos de oração, oramos por aquilo e passou o nosso dia. E aí nos angustiamos quando nós temos que tomar alguma decisão, ou então buscamos na nossa própria força a sabedoria para tomarmos alguma decisão importante. Mas o Senhor Deus quer participar da nossa vida. Ele quer que a gente aprenda a ter um momento de solitude com Ele. Não é estar sozinho, isolado, onde realmente eu só posso encontrar com Deus quando eu estiver lá no meu quarto sem ninguém incomodar. Você pode ter um tempo a sós com Deus mesmo no trabalho. Mesmo quando você está cercado de pessoas, o seu espírito está em ligação com Deus, está ligado ao Senhor, está buscando a presença dEle o tempo todo. Eu tenho duas experiências muito marcantes para mim. Quando eu morava no Pará, o tempo que eu mais gostava de estar na presença do Senhor, o tempo que para mim era mais gostoso para poder conversar com Deus, era naqueles momentos, uma vez por semana, quando eu estava cortando grama lá do nosso terreno. Era um quintal grande, uma chácara, e a gente tinha que cortar a grama semanalmente, porque lá a grama cresce muito rápido. E eu tinha uma máquina, um cortador de grama a gasolina, fazia um barulhão enorme, e eu gastava quase um dia todo para cortar a grama do quintal. E aquele tempo era um tempo muito especial para mim, porque eu não escutava mais nada. Era só aquele barulho do motor e não ouvia, nem mesmo se a Lilita me chamasse, nem mesmo se alguém me chamasse, eu não conseguia ouvir nada.
Eu ia e voltava naquele quintal, cortando aquela grama, e aquilo era automático, mas o tempo especial para mim é que naquele momento, onde eu me derramava na presença do Senhor, é onde eu podia realmente olhar para Deus e colocar diante dele tudo aquilo que eu estava pensando, tudo aquilo que estava afligindo o meu coração, todas as decisões que eu tinha que tomar em relação ao ministério, foram feitas orações naquele momento, quando eu estava cortando aquela grama. Então, o tempo de solidão com Deus, de solitude com Deus, não é que nós temos que nos isolar e parar de fazer alguma coisa, mas é um momento onde a nossa mente precisa estar, sim, 100% conectada com Ele. Uma outra situação que marcou bastante a minha vida, e eu creio que a minha vida com a Lilita também, foi quando nós estávamos na Bolívia, e depois de 6 meses naquele campo missionário, eu tinha que tomar a decisão se eu deveria ir para casa, voltar aqui para São Paulo ou não, se nós íamos ficar mais tempo. E nós havíamos combinado que nós íamos passar só 6 meses na Bolívia. Então, no final daqueles 6 meses, chegando já ao final do ano, nós tínhamos que tomar essa decisão. A Lilita basicamente já estava quase com as malas prontas para vir embora, aquela vontade já de sair daquele campo missionário que era complicado na época. E ela falou para mim, olha, tá tudo pronto. E eu virei para ela e falei, olha, eu não tenho certeza se nós vamos sair. Eu não tenho certeza ainda se é o tempo de nós irmos embora. E ela falou, mas quando que a gente vai saber? E eu virei para ela e falei, olha, eu vou amanhã. Eu vou sair, eu vou lá para o meio do mato, vou pegar minha espingarda, vou lá para o meio do mato, e quando voltar à tarde, Deus vai ter dado a resposta para nós. E foi interessante que naquele dia, naquela manhã, eu peguei minha espingarda, fui para andar para o meio do mato, e durante todo aquele tempo fiquei andando, sentava algumas vezes debaixo de alguma árvore pedindo, Deus, fala com o meu coração, me mostra a tua vontade, me mostra qual é a direção que eu devo tomar. E no final do dia, quando eu voltei para casa, eu cheguei para Lita e falei, olha, Deus falou comigo, Ele falou que nós não vamos embora. Do Senhor Deus, Ele usa esses momentos onde a gente pode estar sozinho, onde a gente pode estar com o coração na presença dEle, para falar conosco, para que a gente possa ouvir a voz dEle, sozinho nesse tempo. E é isso que nós precisamos aprender. É a mesma coisa que nós podemos ver lá no Salmo 37, o verso 4, o verso 5, também um salmo tão conhecido. Ele fala, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai agir. Deleitar-se, entregar o nosso caminho ao Senhor é realmente buscarmos a presença dEle, só nós, individualmente, de uma forma completa, e permitirmos que Ele fale conosco, que Ele mostre o seu agir nas nossas vidas. Meus irmãos, se nós queremos realmente ser pessoas que vão influenciar outras, nós precisamos conhecer a Deus dessa forma. Nós precisamos realmente nos colocar diante do Senhor para que Ele sonde o nosso coração e nos acerte, para que Ele nos ajude a vivermos de acordo com a vontade dEle. Nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra, num envolvimento diário e pessoal com Ele, para que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Mas também é importante que nós gastemos tempo com Ele, para que nós investamos no nosso relacionamento com Ele. Essas coisas são essenciais se nós quisermos de verdade conhecer a Deus. Talvez se nós olharmos para a nossa vida, se nós avaliarmos como nós temos vivido a nossa vida, talvez a gente vai estar olhando da mesma forma como Jó disse no verso 5, que antes os meus ouvidos conheciam ao teu respeito, mas a partir de agora os meus olhos o veem. Agora eu conheço de verdade o Senhor, porque realmente eu busco, eu estou na presença dEle, eu quero que Ele fale comigo. E se nós fizermos isso, eu tenho certeza que a forma como Deus vai falar no seu coração, quando nós voltarmos a ter os nossos cultos no domingo, os nossos cultos presenciais, com certeza vai ser diferente do que a gente tem experimentado. Porque Deus vai estar falando conosco já durante a semana,
durante o nosso dia a dia, durante o nosso trabalho, durante as situações que nós experimentamos durante a semana, para que no final de semana Ele venha somente a fechar, a colocar aquela cereja em cima do bolo naquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Caminhar com Deus é algo que deve ser feito todos os dias, não somente no final de semana. Viver para o Senhor e conhecer a Deus deve ser aquilo que eu e você buscamos todos os dias como seus filhos, como pessoas que foram transformadas, regeneradas por Ele. Então, meu irmão, o desafio para você é buscar a Deus, é conhecer esse Deus pessoalmente. Não daquilo que você tem escutado, não somente daquilo que Deus tem feito, mas de um relacionamento pessoal com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa cuidar de você. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua bondosa presença em nós. E, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Pai, a conhecê-lo, ó Deus, mais e mais perto, Senhor. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor nos dê oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua presença, de conhecê-lo através da Tua palavra, Senhor, e de gastarmos tempo, ó Deus, buscando a Tua face, Senhor, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, como igreja, ó Pai, a buscarmos ao Senhor antes de toda e qualquer situação, para que possamos crescer, ó Pai, para que possamos realmente, ó Deus, Te servir como o Senhor deseja. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.